todo mundo vai andar com um notebook, fazendo ligações para resolver seus sistemas. É o cidadão globalizado. Enquanto os outros estão assistindo TV, eu estou aqui olhando a rua. Não, mas o tênis sabe que o tênis tem que ser rasgado, né? Pois é. O tênis tem que ser velho, senão não... Isso é prático, né, cara? Essa coisa de Não é? É. O tênis tem que ser... eu fico doido quando compro algum tênis novo, é verdade mesmo, cara, porque é horrível usar novo. Tipo, o All-Star novo, ele é horrível, cara. Eu fico torcendo pra ele ficar sujo, porque fica melhor, né? E eu não lavo o Visualmente. tênis também. Eu também eu não lavo, minha mãe odeia. Minha mãe odeia, porque ela fala, nossa, você tem... Aí você não lava, eu passo numa grama molhada. Assim. É, muito feio. minha mãe, nossa, você tem esse bando, só tem esses tênis ridículos. Eu falo, mãe, não tem dinheiro pra comprar outro tênis mais caro, não. E eu gosto, é mais barato e é bom. Nossa, sai tudo sujo, você tem 4, 5 pares do mesmo tênis, da mesma marca, da mesma cor. E o tênis é tudo sujo, Lucas, que por... Ai, mãe, para. Esse aqui vou lavar os tá? Eu não, lavar pra quê? Professor de história, blogueiro, produtor de aforismos e poemas. Eu sei que você tem uma dos bastidores, eu sei já que você tem uma relutância com o termo pós-moderno. E então, apesar de eu começar com a pergunta clássica, depois você pode dizer por que dessa relutância. Ou dentro disso mesmo, você pode escolher. O que é pós-moderno? Já sim? Já. Então, eu não sei, eu tenho uma certa dificuldade de definir o que é pós-moderno, assim, pra mim mesmo, sabe? Eu procuro perceber o que as pessoas falam, né, do que significa pós-moderno, assim, que tá na mídia, e que as pessoas conceituam como pós-moderno. Eu acho que a maneira que eu encontro de eu tentar definir o termo pós-moderno, assim, talvez ela seja muito pessoal, assim, pelo fato de eu olhar a definição de pós-moderno como uma coisa mais, como que eu posso dizer, seletiva, assim. Pós-moderno aonde? Em que contexto? Eu acho que é uma coisa muito genérica, ampla demais, sabe? Para você definir, assim, em poucas palavras, que você tem que contextualizar. Pós-moderno para quem, aonde, em que momento, quem que isso atinge, como atinge. Acho que é muito complexo, né? Eu tenho dificuldade de definir. Mas eu acho que é um termo, assim, como que eu posso dizer, muito forte, assim, para determinados contextos, assim. Eu acho que tem alguns contextos que é totalmente inverso de pós-moderno, assim, que é arcaico, assim, eu diria, totalmente antiguidade, assim. Uhum. Parece exagerado, mas não é, né? Então, por exemplo, se você pegar a realidade brasileira, na minha modesta opinião, é em relação à educação, que é uma área que eu conheço um pouquinho, né? Sei lá, eu acho que tem pessoas que nem passaram perto disso ainda, não vivenciam isso pós-moderno ainda. Não, a gente não pode dizer que existem grupos contemporâneos de tribos e tudo que estão, por exemplo, no Neolítico ainda? Eu falo... então, pegando como exemplo a própria educação, que está inserido... Você fala de educação, você vai falar do ser humano, de pessoas, né? Então, acho que para definir melhor, até do que educação, eu falo, por exemplo, as relações humanas, assim. Eu vejo, assim, nas relações humanas, eu não consigo ver nada de pós-moderno. Eu tenho uma opinião totalmente contrária, avessa a isso, assim. Mas as relações humanas em que sentido? Eu falo de ser humano para ser humano, em relação a valores mesmo, né? Os quais eu pessoalmente prezo, assim. Não sei, é muito pessoal meu, né? Talvez outras pessoas não concordem com isso. Eu falo em relação a conceitos, assim, que pra mim são importantes, tipo, de moral, de ética, respeito.
Já me falaram que eu sou um romântico ultrapassado, né? Já cansei de ouvir isso. Nossa, você tá ferrado, você vai se ferrar, você é romântico, você gosta de poesia, não sei o que, pá. Mas fazer o que, cara? Eu sou assim, então... Por exemplo, eu não vejo pós-modernidade em algumas relações humanas, assim, sabe? Por exemplo, na economia, na própria educação, na relação entre as pessoas, sabe? O que eu consigo enxergar é um pós-moderno muito nítido e claro nos meios de comunicação, na tecnologia, mas isso não significa necessariamente que isso atinge as pessoas. Que ainda não tem uma influência no cerne dessa sociedade. Isso, eu acho que eu não tenho nada contra o termo pós-moderno, muito pelo contrário. O que me preocupa é a maneira como as pessoas se relacionam com isso. E como isso se relaciona com as pessoas. Por exemplo, vamos pegar um exemplo mais fácil. A tecnologia. É um exemplo claro de pós-modernidade, né? Tá aí, todo mundo vê, né? Mas aí é uma coisa já redundante falar isso, é muito retórico, etc. Mas tem que falar, são coisas que não atingem todas as pessoas. Todo mundo fala muito, né? E grita em alto e bom tom, o avanço da tecnologia, o avanço da medicina, a genética, tá. Mas isso atinge quem, cara? Quem está sendo atingido, né? Atinge, que eu digo no sentido de quem está sendo beneficiado com essa pós-modernidade. Também não sei se ela tem que beneficiar alguém ou não, aí é uma outra questão, entendeu? Mas eu tento olhar para esse ângulo, assim. Eu tento associar pós-modernidade a algo que melhore a vida das pessoas, né? E que atinja mais pessoas. Que não fique restrito, assim, a um grupo. Talvez seja... A visão que eu tenho seja por aí, assim. Uma visão mais humanística, talvez, né? Da coisa. Até pensando por esse ponto de vista, as mudanças de eras, assim, era antiga, medieval, moderna, tudo, tá mais atrelado a aspectos, a objetos do que a... Isso, né? exatamente. Porque é óbvio, se a gente pegar, já foi provado, né? Se a gente pega lá o cara de 100 mil anos atrás, colocar ele hoje, ele seria Sim, é muito paradoxal, porque você pega assim, então, é como eu falei, volto no exemplo que eu dei, da pós-modernidade na genética, na robótica, na tecnologia, na ciência, tá. Aí você pega, por que eu falo das relações humanas? Você pega o homem, né, na essência dele, na guerra, sabe, e outros exemplos, tipo, exemplos que eu falei mesmo, né, de conduta, de ética, de amor ao próximo. Nem tô falando de religião, nada, cara. Tá cheio de ateu que tem amor ao próximo, entendeu? Tô falando de religião. Talvez seja só, por exemplo, o romântico é uma tá coisa ali. muito contraditória, né? O Sim. humano. Eu acho que o pós-moderno, ele se aplica muito mais atualmente a objetos, Sim, a coisas materiais, assim. Não que seja ruim, muito pelo contrário. A pós-modernidade, sendo bem utilizada e que as pessoas todas, ou uma grande parte, têm acesso a isso, é ótimo. A questão é que, para muitos, ela é danosa. Sim. Para as pessoas que ela não atinge, entendeu? Ela é seletiva, ela faz com que a sociedade fique mais seletiva, né? Mais enquadrada, assim, né? Separa, ela distancia, ao mesmo tempo que ela aproxima, por isso que é muito paradoxal, né? Ao mesmo tempo que ela aproxima as pessoas, ela separa também, né? Pós-modernidade, eu não vejo pós-modernidade, por exemplo, na relação educacional. Aí as pessoas falam, mas se fala muito dos educadores, né? Com propriedade para falar, é claro. A pós-modernidade, o professor tem que é uma coisa que todo mundo fala, né? Tem que oportunizar um tipo de aula diferente, se utilizar de novas tecnologias, tá? Tudo bem, a gente tá cansado de saber isso, cara. Tá de saco cheio de ouvir isso já. Biblioteca virtual, tem um monte de escola no Paraná que tem bibliotecas, muitos não tem, a maioria nem não tem. Computador na sala, o professor tem que melhorar, claro que o professor tem que melhorar, só que isso todo mundo já sabe. O que tem que se fazer é fazer com que essa pós-modernidade chegue nas escolas.